Vamos continuar com a leitura e comentários do artigo A Importância dos Antioxidantes para a Qualidade das Rações Aquícolas, na parte 2. Autoria de John Andrews, Andrew Thiessen e Frederick Scott, da Novus International, que fica no Missouri, Estados Unidos. Artigo publicado na Global Aquaculture Advocate em 2004. Vamos agora para o ponto 4, que trata dos métodos para avaliar o frescor de ingredientes e rações, certo? Vamos ver aqui. Existem alguns métodos analíticos que são utilizados para determinar a qualidade dos alimentos e das rações. Métodos comuns são os bromatológicos, que envolvem a determinação da umidade, concentração proteica, lipídica, fibra e cinzas. Pode-se também determinar a concentração, aí já é uma nutrição química mais fina, né? Determinação de aminoácidos, digestibilidade em pepsina, que é a digestibilidade in vitro, ensaios de biodisponibilidade, digestibilidade in vivo, lisina e metionina disponível também podem ser realizados, tá? Os métodos químicos utilizados para determinar a qualidade de um ingrediente podem ser separados em aqueles que são procedimentos gerais e aqueles mais específicos utilizados para avaliar a estabilidade oxidativa do alimento, tá? Ou o grau de conservação. Em relação aos métodos gerais, pode-se aplicar o número de saponificação, que tem a ver com a concentração lipídica, tá? Pode-se determinar a concentração de ácidos graxos livres e o perfil de ácidos graxos do alimento, certo? Outros métodos gerais vão considerar a determinação da concentração como está no slide, NVT, que é nitrogênio volátil total, e a concentração de aminas biogênicas com destaque para a histamina. Quanto maiores as concentrações, os níveis de nitrogênio volátil total, NVT e histamina, mais avançado vai estar o processo de degradação química, deterioração do alimento, certo? O NVT e a histamina são testes de qualidade adicionais usados especificamente na produção da farinha de peixe. Portanto, são testes empregados para avaliar o frescor, o estado de conservação da farinha de peixe. Uma farinha de peixe de boa qualidade, ela vai ter níveis menores, baixos, de nitrogênio volátil total e de histamina, certo? Se esses níveis estiverem muito elevados, a farinha de peixe ela vai ter um preço de mercado bem menor e pode até ser inaceitável para comercialização, para uso. O perfil de ácidos graxos dos ingredientes alimentares também poderia ser utilizado para determinar as mudanças que acontecem durante o armazenamento da farinha de peixe. O que é isso aqui? Temos aqui uma figura, tá? Temos aqui uma figura que mostra o seguinte: a gente tem aqui o perfil de ácidos graxos da farinha de peixe, tá? Você tem aí vários ácidos graxos, 2, 4, 6, 8 ácidos graxos. Tem ácidos graxos saturados, monoinsaturados e poliinsaturados. Esses dois últimos da direita, que estão ali destacados nessa caixa amarela, né? O 25, que é o EPA, e o 22,6, que é o DHA, tá? Aí aqui eles têm duas farinhas de peixe. Eles têm uma farinha de peixe estabilizada, a qual recebeu a aplicação da etoxiquina, que é um bom antioxidante, tá? Representado pelas colunas marrons, tá? Esse marrom, né? E
tem uma outra farinha de peixe não estabilizada, que não recebeu a aplicação da etoxiquina, com essa outra cor marrom claro, né? O marrom escuro é farinha de peixe com antioxidante, com a etoxiquina. Eles aplicaram 750 ppm nessa farinha de peixe, tá? E no marrom claro, uma outra farinha de peixe, ou melhor dizendo, a mesma farinha de peixe com a única diferença que não recebeu a etoxiquina, tá, pessoal? Então é isso, é a mesma farinha de peixe em duas situações, com e sem o antioxidante, com e sem a etoxiquina. O destaque ali para os ácidos graxos é ômega 3, né, altamente insaturados, o 25 e o 22,6. Vejam que houve uma queda significativa na concentração desses ácidos graxos na farinha de peixe não estabilizada que não recebeu a etoxiquina, mostrando claramente com isso que a aplicação da etoxiquina ela preveniu a deterioração, a perda do valor nutricional, especificamente de ácidos graxos essenciais presentes na farinha de peixe. Se você fornecer a farinha de peixe para o camarão, fizer uma ração com a farinha de peixe não estabilizada, o aproveitamento de ácidos graxos, né, a nutrição de ácidos graxos vai ser inferior, o animal vai crescer menos, vai ter até problemas de doenças e mortalidade. Aquela ração que receber a farinha de peixe com a etoxiquina vai ter níveis maiores dos ácidos graxos altamente insaturados ômega 3 e que vai levar o animal a ter um desempenho superior, tá? Então essa figura 1 ela mostra a queda, né, na concentração de ácidos graxos ômega 3 na farinha de peixe, né, que sofreu, no caso daquela que não recebeu a etoxiquina, a aplicação do antioxidante, né, a aplicação do antioxidante. Aí vamos ver aqui, óleo de peixe com níveis reduzidos, irregulares de ácidos graxos altamente saturados, ômega 3, indica grau avançado de deterioração, oxidação. Tá? Se você pega uma amostra de óleo de peixe, né? Você é um técnico, né? Um executivo de uma grande fábrica de nutrição animal, de ração para camarão, e está previsto uma grande compra de óleo de peixe. Você pede uma amostra desse óleo, é feita uma análise de ácidos graxos, tá? Do perfil de ácidos graxos, e você detecta que a concentração de ácidos graxos ômega 3 está abaixo do que deveria. Isso sugere fortemente que aquele óleo de peixe já está num grau de peroxidação avançado, que pode tornar até aquele produto inaceitável para comercialização e uso na ração do camarão, tá? No caso dessa figura, a etoxiquina ela foi adicionada como antioxidante em 750 ppm, certo? Ela foi o controle positivo desse experimento, o controle negativo, a farinha de peixe sem a etoxiquina, demonstrou claramente os efeitos negativos da oxidação sobre o perfil de ácidos graxos, especialmente dos ácidos graxos da família ômega 3, que são essenciais para o camarão, certo? Existem vários métodos, tá? Existem vários métodos que podem ser utilizados para avaliar a estabilidade oxidativa de ingredientes e rações, tá? Aí está ilustrado aqui no slide os principais métodos. Temos valor de peróxido, oxigênio ativo, índice de estabilidade do óleo, IEO, né? Número de iodo, valor de anisidina, valor de anisidina e o consumo de oxigênio. Desses 6, os autores do artigo destacam esses 2 que estão circulados, como seriam os mais práticos, os melhores, né? Mais fáceis de trabalhar. O valor de peróxido e o consumo de oxigênio,
tá? Cada um desses testes produzem resultados diferentes, portanto, é necessário que se entenda as diferenças entre eles para que se possa fazer a interpretação correta dos resultados. O teste do oxigênio consumido, tá? O teste do oxigênio ou consumo de oxigênio, né? Oxigênio consumido ou consumo de oxigênio. Esse teste ele se baseia no seguinte: a oxidação ela vai fazer com que as gorduras e os óleos presentes no alimento absorvam oxigênio da atmosfera. Daí o nome oxigênio consumido, consumo de oxigênio, tá? Quanto maior o resultado, né, o valor determinado por esse teste, maior será o grau de deterioração dos óleos e das gorduras pelo consumo de oxigênio, certo? O teste do valor de peróxido e do número de iodo, tá, se baseia no seguinte: os radicais livres eles vão atacar os ácidos graxos, eles vão quebrar as duplas ligações dos ácidos graxos e eles vão produzir esses compostos chamados compostos primários de oxidação, que são os peróxidos. Logo, quanto maior o valor de peróxido, maior terá sido o ataque, né, dos radicais livres às duplas ligações dos ácidos graxos. E o número de iodo ele se baseia no grau de insaturação dos lipídios de um determinado alimento. Quanto maior o número de iodo, mais insaturados serão os ácidos graxos, tá? Dos lipídios daquele alimento, e mais suscetíveis, mais instáveis serão, ou seja, mais propensos à peroxidação, certo? Quanto maior o número de iodo, portanto, mais atenção, né? Maior cautela se deve ter com o uso daquele alimento, porque ele tem uma tendência maior a se peroxidar, a se oxidar. O valor da anisidina se baseia no seguinte: a concentração de peróxidos aumenta até um determinado ponto, a partir do qual começa a diminuir, porque os peróxidos começam a se quebrar, tá? E vão produzindo compostos secundários de oxidação chamados aldeídeos, tá? Os aldeídeos vão surgir da quebra, um processo no momento bem avançado da oxidação do alimento, tá? Os aldeídeos vão surgir e a concentração de aldeídeos é medido por esse teste do valor da anisidina, tá? Quanto maior o resultado, né? O valor desse teste da anisidina, maior a presença de aldeídeos, indicando que o processo, o grau de deterioração química do alimento pela peroxidação, pela oxidação, já está no estágio avançado. Nesse ponto, a qualidade do alimento, dos ingredientes, ela vai se tornar bastante crítica, tá? Já podendo até se tornar inaceitável para uso. Existe esse índice, né, chamado índice de estabilidade do óleo, que se baseia no seguinte: os aldeídeos, eles também vão posteriormente se decompor e vão formar esses ácidos graxos voláteis de cadeia curta, tá? Provenientes da quebra dos aldeídeos. A concentração desses ácidos graxos voláteis de cadeia curta, ela pode ser determinada por esse teste da estabilidade do óleo. Aí já é um grau bastante, já está dentro da faixa do inaceitável, tá? Se o teste da estabilidade do óleo mostrar resultados elevados, é porque aquele alimento ele deve ser rejeitado para uso. Aquela farinha de peixe, aquele óleo de peixe, aquela farinha animal, ela deve ser descartada porque ela já está num grau bastante avançado de deterioração química, de oxidação, que torna o seu uso perigoso, né? O risco sanitário de levar doenças para o animal é muito elevado, tá? Os ingredientes e os alimentos
não serão adequados para uso, ou seja, serão inaceitáveis, se o grau de oxidação, seu grau de oxidação, ele atingir esse ponto no qual o teste da estabilidade do óleo apresentar resultados elevados. Nós temos uma figura, tá? Nós temos uma figura que é a figura 2, e ela vai mostrar isso. O que é que nós temos aqui? A dinâmica da oxidação lipídica e a geração de metabólitos da oxidação. O que é que nós temos aqui? Vamos dar uma olhada aqui. A gente tem 3 testes, tem o valor de peróxido, linha marrom, o índice de estabilidade do óleo, linha amarela, e o valor da anisidina, essa outra linha verde azulada, tá? Vejam aquilo que foi falado, ó, o valor de peróxido, linha em marrom, cresce com o tempo, né? Passagem do tempo no eixo X e nível, né, crescente no eixo Y. O valor de peróxido ele vai crescendo na medida que o processo de deterioração química, né, de peroxidação vai avançando. A concentração cresce, cresce até um ponto a partir do qual começa a decrescer, porque esses peróxidos vão sendo quebrados e vão dando origem aos aldeídeos. Vão dando origem aos aldeídeos. Aí, com isso, o teste do valor da anisidina, que mede a concentração de aldeídeos, vai dar alterado, já vai dar um resultado mais elevado. Nesse momento, pessoal, a gente muda a categoria. Né? Antes da queda dos peróxidos, o estado de conservação do alimento era bom, moderado, era aceitável, tá? Era aceitável para uso. A partir daí por diante, se essa peroxidação avança, né? Se você começa a ter o aparecimento dos aldeídes, e pior, né? Se começa a ter o aparecimento daqueles ácidos graxos voláteis de cadeia curta, que vão ser detectados pelo teste do IEO, o índice da estabilidade do óleo, tá? Aí sim a qualidade do óleo da farinha de peixe vai ser inaceitável para uso, ela tem que ser rejeitada. Então essa linha em amarelo crescente mostra o aumento da concentração desses metabólitos terciários do processo de oxidação. Metabólito primário, peróxidos, metabólitos secundários, os aldeídeos, e metabólitos terciários, os ácidos graxos voláteis de cadeia curta. Peróxido, determinado com o valor de peróxido, aldeídio, valor de anisidina, e os ácidos graxos voláteis de cadeia curta, pelo índice de estabilidade do óleo, certo? Pelo índice de estabilidade do óleo. Nós já estamos com 18 minutos, tá? Vamos dar uma paradinha aqui. Em seguida, a gente vai para a parte final do artigo, iniciando com o ponto 5, aplicações de antioxidantes na aquicultura. Até já!